Vamos falar agora sobre o motor da Lander. O motor da Lander é um motor trifásico, motor elétrico trifásico, que permite duas velocidades diferentes. Né? Quando você quer mais de duas velocidades, utiliza um inversor de frequência. Mas quando são só duas velocidades que você quer, então você utiliza esse tipo de motor. Ele tem um enrolamento específico que ele dá essa velocidade, uma velocidade pela metade e outra o dobro. Né? Então você tem aqui nesse exemplo, por exemplo, 1720 RPM na velocidade 1 e 3445 na velocidade 2. A ligação dele é fácil de ser feita, né? Então numa das ligações você faz ele em delta. Então é até mais simples que o delta dos outros motores trifásicos. Você só utiliza as bobinas de número 1. E a outra opção você utiliza as bobinas de número 2 e curto-circuita a de número 1. Então ele vai funcionar só em uma tensão, né? Esse tipo de motor ele vai ter duas correntes para cada uma tensão, até porque tem duas velocidades, mas eles só usam um tipo de tensão. No caso esse modelo é para 220, você também tem ele para 380 e outros valores. A ligação para obter as duas velocidades funciona assim. Você nele, ao invés do outro motor que você tem um par de bobinas, né? Nele você tem dois pares de bobinas. Então numa ligação para menor velocidade você utiliza a ligação em delta série, né? Você pega essas bobinas, ligam em série, cada conjunto 1 e o 2, V1, V2 e W1 e W2, e faz a ligação em delta. Então é uma espécie de delta série. E nessa outra ligação, apesar de estar aqui mostrando delta, é uma ligação Y paralelo. Se vocês forem desmiuçar melhor a ligação, vai ver que fica assim. Você tem uma bobina aqui, a outra bobina do lado. Aqui você tem as outras duas bobinas. E aqui as outras duas. Então com esse tipo de arranjo você já consegue a velocidade em dobro. Então essa aqui é a velocidade mais rápida. E é bem mais fácil do que você olhar aqui é fazer a ligação. Veja que eu só utilizei aqui os arranjos 1, né? O 1, V1 e W1. Liguei as fases R, S e T. E aqui eu usei os arranjos 2, né? O 2, V2 e W2. Liguei R, S e T aqui. E fiz um curto nas outras duas. Lembrando também que se eu quiser mudar a rotação é só mudar S com T ou R com S, mudar duas fases. Para fazer a ligação, inclusive, também existe a chave manual. Então, na chave manual, você tem a opção do motor parado, velocidade 1 e velocidade 2. Cada uma dessas posições. Daqui já tem um local de fazer a ligação de cada uma das fiações, né? Então, ele mostra aqui, inclusive, como você vai ligar. Numera a bobina e cada um desses números vem o fio aqui. E com o mesmo objetivo, né? Se você quer na velocidade mais lenta, faz aquele delta, deixando as outras bobinas desligadas, e a mais rápida utiliza aquelas que ficaram desligadas e faz curto naquelas que tinha usado antes para mais lenta, né? Lembrando que aqui está invertido, que essa é a mais alta e a mais baixa. No slide anterior mostrava na ordem inversa, mas a ligação das bobinas é a mesma. E para fazer a ligação automática, a gente já faz a ligação desse jeito aqui. No circuito de potência, eu vou ter 3 contactores, né? O primeiro faz a alimentação de 3 bobinas e o segundo contator faz o curto entre essas 3 bobinas para fazer o segundo caso. Então jamais esse aqui pode entrar junto com esse, né? Então eles dois vai ter um intertravamento, né? Que não deixe nunca os dois funcionar ao mesmo tempo. Né? Porque não sei se você lembra que a primeira ligação alimenta a bobina 1, o 1, V1 e W1, e no segundo momento eu vou, aqui ele nomeou com letras diferentes, né? Que seria o 2, W2 e V2, e faço curto naquelas que eu usei antes. Então isso aqui é a K2 que vai fazer o curto. Na primeira situação eu ligo essas bobinas aqui, deixo as outras em aberto. Na segunda situação eu desligo isso aqui, faço curto para poder ligar as outras bobinas que antes estavam em aberto. Já no circuito de comando, a gente vê essa outra ligação. Eu tenho aqui todo o sistema de proteção. Aqui no caso tem 2 protetores térmicos.
que é um para cada um dos lados. Tá? Então você vê aqui o relé térmico, um deles vai estar aqui nessa rotação mais lenta e o outro relé térmico está na rotação mais rápida. E os dois estão em série porque o problema em qualquer um dos dois vai desarmar o circuito. A botoeira 0 também em série para desarmar o circuito. E aqui o intertravamento de botões, né? B2 aqui tanto usa o fechado como o aberto, para caso eu aperte os dois ao mesmo tempo não vai funcionar. Isso é válido tanto para B2 como para V1, que também está aqui, ó. Essa aqui no caso é quem vai ligar, mas tem um intertravamento do outro lado. E aqui também tem os selos, né? Tem um selo aqui, se eu for acionar a rotação para um dos sentidos, eu só preciso que ligue a bobina K1, como eu já tinha falado para vocês, na rotação mais lenta. Então eu já tenho o intertravamento aqui das 3, da 2 e da 3. Então, em qualquer situação que a 2 ou 3 tiver, um não vai poder entrar. Até porque, como eu falei para vocês também, a 2 é um curto. E quando eu desligo aqui esse sistema, né, e vou para a segunda velocidade, aí é que eu tenho que ter certeza que o 1 não está. Então tá aqui, ó, o 1 ficou embaixo, mas isso aqui é C1. Então C1 ele já está fora, é que eu vou permitir ligar 2 e 3. Né? Para ligar a segunda velocidade eu tenho que fazer um curto, onde eu liguei a primeira e ligar a outra. Então por isso eu tenho essas duas bobinas. Então, aparentemente simples, tirando só os detalhes dos intertravamentos, tanto dos contactores, né? 2 e 3 para 1, 1 para 2 e 3 aqui. No caso eles estão em paralelo, porque eu vou ligar as duas ao mesmo tempo, sempre. Então na hora que eu ligo aqui, eu já mantenho o selo dela ligado aqui. Uso de C3. O selo de C2 já fica aqui, para ligar essa outra. E eu só aperto uma vez nessa botoeira. Então, frisando aqui, essa aqui vai ser a botoeira de desligar. Essa aqui é a botoeira da velocidade 1. E essa aqui é a botoeira da velocidade 2. Aqui, como a gente tem a fase vindo por aqui, então digamos que vai ser U, V, W, lado 1. Só para ajudar a comparar com essa ligação aqui, né? O V e W. E aqui, só para a gente ver direitinho a ordem, né? Vai ser U, V e W, 2.